pergunta que você, muitas vezes, nem sei se a palavra certa é essa, mas aquelas frases que dizem o seguinte: você já ganha bem, você não precisa de pensão, você mesmo já pode resolver essa situação, você ganha melhor do que eu. Você já pode sim ter os cuidados e, mais do que tudo, poder cuidar do nosso filho, poder cuidar da nossa filha. Existem algumas frases que costumam ser rotineiras e que muitas vezes fazem com que aquela mãe que está com total responsabilidade sobre os filhos venha ficar acuada e muitas vezes não exigir os seus direitos. E hoje nós vamos tirar as dúvidas sobre pensão alimentícia. A primeira coisa que a gente tem que entender, a partir do momento que existe por exemplo, uma separação entre homem e mulher, o que precisa ser resolvido logo desde o início e que isso não venha a ser uma confusão? Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. É um prazer estar lhe recebendo aqui. Obrigado. Doutor, quando o assunto é pensão alimentícia, geralmente se acredita, muitas vezes, que é praticamente um favor. E não é um favor. Aquela criança é filho do pai e da mãe e, obviamente, os dois têm responsabilidades sobre essa criança. E muitas vezes existem situações que o pai e a mãe muitas vezes fica com os filhos e o pai muitas vezes fica com uma outra responsabilidade. Mas existem casos que a mãe acaba assumindo toda essa responsabilidade e o pai, o mínimo de responsabilidade que muitas vezes deveria ter, ele se esquiva. E acha que não precisa. Mas ela ganha melhor do que eu, ela vive algo melhor do que eu nesse momento estou desempregado, não estou em condições, ou vice-versa. Mas quando a gente fala em pensão alimentícia, eu já queria iniciar perguntando: o que essa mãe deve fazer? Qual é o direito dela relacionado ao filho? Porque aí, no caso, não é a separação do homem e da mulher, mas é a separação dessa criança que vai estar com um dos dois pais. E, obviamente, por mais que ele esteja lá e cá, mas essa criança está vivendo numa casa. Requer um pouco mais de atenção sobre tudo. Comida, cuidados, lazer e outras coisas mais. Obviamente, responsabilidades, porque quando essa criança também vai para a escola, ela não vai apenas para estudar, lá ela também vai ter que se alimentar e outras coisas mais. Eu queria muito que o senhor falasse relacionado à pensão alimentícia, para quem está principalmente entrando agora num divórcio e mesmo que seja consensual. Primeiramente, bom dia. Bom dia, doutor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E a primeira dica é: nada por boca. Tudo que é por boca, tudo que ele disse, nessa conversa aqui do WhatsApp ele falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo, judicialmente falando, isso não tem validade nenhuma. Então, se um mês ele fala que vai pagar tanto e ele paga, no outro mês ele já não paga, como é que você vai cobrar algo disso? Então, mesmo que seja amigável, mesmo que seja uma separação em que o genitor e a genitora estejam de comum acordo, coloca no papel, vamos homologar esse acordo, vamos no defensora pública, vamos no advogado, bota tudo no papel. E a gente você consegue ter um papel, um documento em que tudo deixa claro o que foi combinado, para caso um não venha cumprir, o outro possa cobrar. E deixando muito claro, o direito não é da mãe, o direito não é do pai, o direito é da criança. É da criança. O que o juiz ou qualquer advogado, defensor público tem que analisar é o melhor interesse, o melhor bem para a criança. Doutor, quando a gente fala de pensão alimentícia, que a gente costuma muito falar que um valor X de pensão alimentícia vai cobrir todas as necessidades daquela criança. A gente precisa entender melhor como é essa situação. Por exemplo, a partir do momento... Porque quando você está vivendo com o pai e a mãe, todos os direitos são assistidos. A partir do momento que há uma separação, aquele valor X é o suficiente para cobrir todas as necessidades. E a gente precisa entender o que é uma pensão alimentícia quando o assunto é dinheiro, para dar uma condição para aquela criança, e quais são outros deveres que podem também, tanto o pai como a mãe,
cobrir sobre a necessidade dessa criança. A gente precisa falar sobre isso. Vamos lá, isso é muito da realidade de cada casal. Sim. Tem casal que o genitor, por exemplo, ele realiza o pagamento integral e a genitora é a responsável só por conferir. Mas tem genitor que, por exemplo, vou pagar a pensão, mas pago a mensalidade, pago o plano de saúde direto para o plano. Então, a pensão alimentícia ela é necessária em um valor em dinheiro para as necessidades. É alimentação, um possível lazer, e isso tudo, claro. Doutor Yuri, é só o genitor que tem que pagar? Como eu falei, é da necessidade de cada casal. A genitora também tem as suas obrigações. O que é que o juiz vai analisar? Ele vai analisar a necessidade da criança, ele vai pedir, vamos colocar todos os gastos mensais da criança. E vamos olhar também a possibilidade de pagamento do genitor. Então a gente vai fazer uma média daqui. A gente vai ver se o genitor consegue pagar, não consegue. Mãe, tem como você também pagar esse valor aqui, a genitora? Tem, pois vamos equilibrar isso. Isso é o que o juiz faz. Sempre atender o melhor interesse da criança, para que o padrão de vida que ela tenha com um, ela também tenha com o outro. E o padrão que ela está acostumada não caia pela separação dos pais. Então, por isso que tem que fazer essa análise de quanto a criança gasta, de quanto os pais ganham, para que possa fazer essa divisão justa. A gente trouxe algumas frases que costumam ser ditas. Estou desempregado, não tenho como pagar. Você já ganha bem, não precisa do meu dinheiro. Estou ajudando de outra forma. Vamos resolver isso entre a gente, sem juiz. Não posso pagar tudo agora, mas depois eu compenso. O valor da pensão está muito caro. E aí? São frases que costumam ser passadas e que, de uma certa forma, por causa destas situações, sempre se recua. Quando o caso está na justiça e esse tipo de conversa acontece, qual é o dever dessa mãe? Vamos lá, eu vou tentar responder de forma rápida, uma por uma. Estou desempregado, não tenho como pagar. Aquela coisa, a análise que o juiz faz você tem que dar um jeito de pagar de alguma forma, algum valor. Se, por exemplo, fiquei desempregado 1 mês, 2 meses, qual o valor que você pode pagar nesse 1 mês, 2 meses? O valor ele tem que ser pago. Doutor, eu soube que ele começou a trabalhar de novo. Então a gente faz uma revisão da pensão alimentícia, mudando novamente as contas, novamente os cálculos. Mas mesmo se tiver desempregado, tem que ter sim a realização de algum pagamento para em benefício da criança. Você já ganha bem, não precisa do meu dinheiro. Isso não vale, porque como eu já disse, é para a criança, é para o menor, é para os filhos. Então não importa se a genitora tem uma grande condição, mas a criança tem que saber que é direito dela que o pai também participe da realização das contas, do pagamento da escola, do pagamento do plano de saúde. Não importa o valor que a genitora ganhe, ou vice-versa. Tem que ter, isso é direito. Estou ajudando de outra forma, isso não conta. Isso só conta se for algo ajustado judicialmente. O que é muito raro. Tem que ter o valor financeiro depositado e tem que ter um pagamento de um plano de saúde, o pagamento de uma escola, paga metade da escola que eu pago a outra, mas isso tudo, como eu falo, vamos resolver isso tudo entre a gente, seu juiz, é o acordo de boca, isso não vale para o juiz, não tem como que você cobrar o que eu lhe disse aqui agora. Como é que você vai cobrar amanhã? É tudo no papel, não posso pagar tudo agora, mas depois compenso. Isso também não existe. Se ele atrasa 1 mês, se ele atrasa 2 meses, se atrasa 3 meses, volta para o juiz. Aí existe a prisão civil, existe o bloqueio de contas. Se você vê que a pessoa continua luxando, continua gastando dinheiro, mas não paga a pensão. Converse com o seu advogado, converse com o defensor público. Então, pede a prisão civil dele até o realizamento da pensão, do pagamento da pensão, o bloqueio de conta judicial. Assim que bloqueia a conta judicial, é instantâneo. O dinheiro que está lá dentro vai para uma conta judicial, realiza o pagamento. Está muito caro, entra com uma ação de revisão de pensão alimentícia. Se o genitor acha que as despesas da criança
estão menores, entra com um pedido de revisão, mas não é achar por achar. O juiz ele não muda uma pensão, não aumenta ou diminui só porque um achou que o outro está isso. É tudo comprovado. Excelência, ele já está numa faculdade pública, uma federal, uma estadual, ele já está trabalhando em algum lugar aqui, então as despesas dele diminuíram, então vamos diminuir a pensão? Então foi comprovado que houve uma redução, então ok, vamos diminuir. Excelência, ele está numa escola melhor, ele está tendo um gasto maior com psicólogo, com uma coisa de saúde, precisamos de uma revisão de pensão para majorar. É comprovado, então vamos majorar. O genitor consegue pagar? Aí vem essa possibilidade de pagamento. O senhor falou sobre faculdade, vamos falar ainda sobre o ensino médio. Digamos que essa criança estuda numa escola particular, mas daí então ela passa a estudar numa escola que não seja particular, por tempo integral, tem toda uma história. Nesse caso também, o que muda? Vamos lá, aí se ela passa a ajudar numa escola em tempo integral, ensino público, o que é que muda? Tira essa despesa da escola, que ela pode ser colocada em outro lugar. Pronto. Que ela pode ser colocada em outro lugar, mas tudo até isso... pensando no futuro dessa criança. Exatamente. Não que tenha que se diminuir, ao contrário, é uma forma de dar mais qualidade de vida para aquela criança. Exatamente. Isso também vai muito. Excelência, soube que ela está agora na escola pública, então eu não preciso pagar. Se, numa conversa com a genitora, vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer uma poupança, sim, ou vamos investir em outra coisa em prol do menor, sempre em prol do menor. Isso aí é muito conversa entre os genitores e também no processo judicial. Muito bom. Doutor, quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente chama atenção também para quando essa criança já está na adolescência, quando essa criança tem outras situações. Por exemplo, é um futebol, é algo que tenha que se pagar. Isso independe da pensão alimentícia? Isso... Ambos podem dividir essas tarefas, não sendo só de responsabilidade de quem está cuidando? Ambos podem dividir. Numa sentença judicial, o juiz, ele bota despesas extraordinárias, que seja dividida meio a meio, ou então, dependendo da condição da mãe ou do genitor, da genitora ou do genitor, que as despesas extraordinárias seja só com um ou só com outro, ou que, por exemplo, que caso apareça uma despesa como futebol, uma despesa médica, que seja avisada num tempo hábil, que possa se organizar para que realize esse pagamento. Então, tudo isso é muito ajustado no papel, em um acordo. Doutor, também se leva por papel a questão da babá? Por exemplo, o que acontece? De repente, essa pessoa precisa trabalhar e tem uma criança menor e, digamos que a outra, o marido, no caso, o ex-marido, já tem uma outra família. Na família tem babá, já no caso do filho não tem. Nesse momento, isso também pode ser levado à justiça? Pode sim, que um fique responsável pelo pagamento da babá, como reforço escolar. Então, tudo isso ele é alinhado em um acordo ou numa sentença. Excelência, aqui na audiência nós acordamos que metade da babá é meu, outra metade é minha, metade do reforço escolar é meu. Mas excelência, o valor que ela achou nessa babá está muito caro. Então vamos fazer uma média, vamos procurar 3 aqui, é o mesmo padrão. E aí tudo isso é muito, no dia a dia, às vezes, é muito complexo. Cada decisão você precisa do outro. Mas, como eu disse, é 50% pai, 50% mãe. Quando o pai paga de forma correta, teve ali verbalmente uma conversa e ele tem a responsabilidade e ele vem a faltar, não vem estar mais entre nós, como é que fica a situação dessa criança? Como eu disse, já que não existiu um acordo judicial, uma sentença homologando isso, o que de boca tem, de boca não existe. Então, se ele cumpria o papel dele como genitor, como pai, de uma maneira responsável, ok. Naquele período, ok, foi certo. Mas você a pessoa sempre deve fazer realmente um acordo formal, por escrito. Se ele vier a faltar, aí a gente entra em outros trâmites, uma pensão por morte para a criança, mas isso é uma pensão alimentícia. Doutor, quando as pessoas falam em partir para a justiça, principalmente quando o relacionamento foi consensual, geralmente as pessoas não querem. Geralmente as pessoas acham que é um problema muito maior. Algumas têm até medo de uma certa forma, porque não tem como
tem muita gente trabalhando de forma autônoma e às vezes você não vai ter como comprovar que aquela pessoa de uma certa forma ganhe bem. E quando se leva para a justiça, muitas vezes os ânimos não ficam bons. O que é importante a gente falar sobre isso? Primeiro ponto, o primeiro caso, um processo judicial, ele tem vários trâmites. E um dos trâmites iniciais é uma audiência de conciliação, em que não é o juiz, é um conciliador, reúne o genitor com seu advogado, a genitora com seu advogado, e vamos conversar. Vamos tentar entender, tentar apaziguar para saber se a gente consegue chegar a um bem comum. Isso vai muito do papel, tanto do conciliador no momento, como dos próprios advogados, de tentar flexibilizar um acordo. Sempre os dois têm que ceder. Sempre os dois têm que ceder. Não existe um acordo que você ganhou ou você perdeu. Sempre os dois... É para o bem da criança, sempre, né? Os dois têm que ceder. Então, se por exemplo, se não consegue comprovar, você entrou num ponto muito importante. Se não consegue comprovar, ele é autônomo, ele é empresário. Então, ele que comprove que ele não consegue pagar. Com suas despesas, com os seus gastos, se ele declara o imposto de renda. Então, tudo isso o juiz ele pede para que seja apresentado. Se você, por exemplo, tem prints, tem fotos, tem conversas dele esbanjando, dizendo que na justiça eu não consigo, ele não tem dinheiro, mas ele vive viajando, aí vem o papel do advogado, vamos tirar um print, vamos mostrar para o juiz que aquele diz que não, mas aí ele continua esbanjando. Então, tudo isso, como já falei aqui diversas vezes, precisa ser comprovado. Muito bom. Doutor, depois que ele chega na faculdade, qual é a obrigação desse pai e dessa mãe? Mesmo com a pensão alimentícia. O valor já vai ser mudado. Sim. E aí essa responsabilidade é de quem? Dos dois? Vamos lá, como eu disse, é muito do que foi acordado na pensão, no acordo anterior, na sentença, como o juiz ele determinou. Então, se por exemplo, o básico é até os 18, até os 21 anos, você tem direito à pensão alimentícia. Se você está em um curso técnico, se você está na faculdade, consegue esticar até os 24 anos. Então, doutor, quem é que realiza o pagamento quem realiza o pagamento da faculdade? Às vezes o próprio pai realiza o próprio pagamento da faculdade direto, ou esse valor é tirado da pensão. Mas isso é o que? É como foi determinado anteriormente. Se você não acha justo que o valor aumentou, ou que não tem condição, então a gente entra de novo numa ação de revisão, mostrando que os gastos aumentaram. E quando é o contrário? Quando esses filhos ou filhas ficaram com o pai? A mãe também tem direito à pensão alimentícia, a pagar a pensão alimentícia. Às vezes, é raro, mas a mãe também tem direito a pagar. E quais são os outros deveres dela? No caso aí, só na justiça também? Só na justiça. Perante a lei, os dois eles têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, para o juiz, ele não olha se ficou com o pai ou ficou com a mãe. Se ficou com o pai e a mãe tem condição, a mãe trabalha, como a mesma coisa que ele analisa, então realiza o seu pagamento. Ela também tem os direitos, ela também tem os deveres dela. Pronto. Doutor, ainda dentro não só da pensão alimentícia, mas também no direito dessa criança, qual seria a dica que o senhor poderia dar para quem está assistindo o nosso programa agora, a mãe ou o pai, enfim, para que ele possa garantir o direito desse filho? Porque muitas vezes em vida se discute muitas coisas, sim, mas se esquece que a criança está ali ainda pequena, mas que ela vai chegar numa fase onde ela vai estar maior. E muitas vezes ela vai responsabilizar o pai ou a mãe por aquilo que foi perdido. Eu queria muito que o senhor falasse sobre isso, porque pensão alimentícia é uma coisa que a gente fala por agora. Mas a gente precisa pensar no futuro dessa criança. Existem pais, existem mães que muitas vezes são desapegados dessa situação. Mas muitas vezes, quando os filhos chegam na fase adulta, aqueles pais, por mais cuidados que eles possam ter passado para esse filho, por mais que ele tenha dado tenha tido total cuidado com aquela criança, ele ainda é ocupado por muitas situações ainda. Sim, criança. Você entrou num ponto muito, muito importante. Às vezes os casais se separam, a genitora, o genitor, eu não preciso dele, eu vou sustentar meu filho sozinha. Mas pensem, isso é um direito da criança, não é algo que ela precisa conquistar. Não, o direito já está lá. Então, se mesmo que você não queira, mesmo que você tenha condição de sustentar seu filho integralmente, vá para a pensão alimentícia, bote essa pensão numa poupança. Futuramente, ela vai cobrar. Futuramente, mamãe, eu tinha direito. Mamãe, papai, por que você não foi atrás? Então, por bem da criança, para o futuro dela,
vamos aqui, vamos conversar. Se não chegamos a um acordo, conciliação, que é o mais rápido, que é sempre o mais adequado, vá na justiça, converse com o juiz, converse com o seu advogado, procure o direito não é seu, o direito não é do outro, é do seu filho. E para sempre pensar num futuro que ele possa ter condição de fazer uma faculdade boa, de fazer o que ele quiser, quando ele tiver a condição mental para poder organizar a vida dele. Mas sempre, sempre, sempre pensando em prol do menor. Muito bom. É importante a gente falar sobre isso, porque enquanto é criança tá tudo mil maravilhas, mas Sim. depois que cresce, aí vai querer entender por que não teve tantos cuidados. E eu já vi situações em que o menor, no caso já adolescente ou adulto, ele se intriga com a mãe ou com o pai, porque ele, poxa, tive uma condição boa, sempre tive, obrigado mãe, mas eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter uma poupança, eu queria ter uma pensão, meu pai ou minha mãe tinha esse direito de pagar isso, e acaba que às vezes gera um conflito familiar. Muito bom. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. A gente chama mais uma vez a atenção dos pais para que eles pensem no futuro dos filhos, até Sempre. porque a palavra já está dizendo. É uma pensão alimentícia para aquela criança. Exatamente, exatamente. Agradeço mais uma vez o convite. Muito bom. Inclusive, doutor, fica aqui a dica, né, para as mães. Se você tem condições de cuidar também do teu filho, mesmo que você receba uma pensão alimentícia, tira uma parte para deixar guardadinha. Sim, né? exatamente. Deixar guardadinha, não para você tirar a qualidade de vida daquele filho, mas para você colocar ali uma poupança e pensar no futuro dele. No futuro você vai poder dizer, olha, essa parte eu guardei para você, para que você assumisse essa parte na sua fase adulta. E pode ter certeza que sempre vai ser um benefício. Sempre, certeza. sempre vai ser um ganho para a família, para o menor, enfim, vai ser sempre um benefício. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. O Instagram, doutor? yurichaves.adv, segue lá. Muito bom! A gente aproveita para dizer que na próxima semana tem Direitos e Deveres, a gente sempre tocando nos assuntos e passando mais informações para você. Por sinal, nem perguntei pro doutor, não mudou nada, né, nessa área? Não. Nada? Não. Pronto, próxima semana tem mais.